Olá, estamos aqui de volta com os nossos estudos e hoje com o estudo de número 37, Família, Agência de Cidadania. E quero começar lendo um texto com você, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 10. Esse capítulo e esses versículos são muito importantes para nós quando falamos de cidadania, pois ele trata sobre um elemento fundamental e essencial no nosso coração, recebido da parte de Deus, que é o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Portanto, meus amados, a família cristã, ela educa, ela forma e ela consolida a sua influência no mundo, coloquei aqui na introdução, com o diferencial do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. É na família que se aprende a ajudar ao próximo, que se aprende a tolerar, a servir, a se dedicar ao próximo, né? É na família que a gente aprende o senso comunitário, o senso comum, né? De coisas em comum. Né? Então, a vocação da família cristã, ela passa por essa formação ministerial que é servir. A família cristã resiste ao mal, promove o bem, servindo e integrando-se também a um projeto de vida cheio de significado, pois os homens não podem ser usados como coisas, né? Mas respeitados como pessoas que foram criadas por Deus. Né? Jesus Cristo ensina isso de forma muito clara, dizendo que nós devemos amar, conforme Mateus capítulo 22, versos 39 e 40. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E vemos também que cada pessoa amiga ou não é alvo do amor de Deus, conforme o texto de Mateus capítulo 5, verso 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Então, Jesus Cristo foi amplamente generoso e gracioso nas curas que realizou entre leprosos, cegos, né? Tudo isso exemplifica o quê? A disposição de Jesus de cuidar, de minorizar também o sofrimento humano. Né? Certamente ele fez de forma estratégica para manifestar o cuidado de Deus. Né? Cuidado de Deus
pelas pessoas, mas com vistas, certamente, à salvação. O foco da família, o foco, nós já falamos sobre isso, né? O foco do cristão é a salvação de vidas, né? Como é importante a gente olhar para esse tema extremamente relevante, né? Que é a salvação, que é o propósito, né? E destaca-se, com certeza eu coloquei aqui na lição, neste sentido aí, a parábola do bom samaritano, apresentando o amor, o cuidado que os homens devem ter de uns para com os outros, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto, né? Então é naquela situação, é naquela circunstância que entra a intervenção do samaritano para abençoar. E aqui eu já quero fazer uma aplicação na introdução a você. Servir deve ser uma constante na vida cristã. E sua aprendizagem de serviço, né, se dá no lar. Como você tem praticado o serviço ao próximo? O que é que você tem feito? Muito bem. Vamos agora avançar ao próximo ponto. A sua preocupação social. O cristão não deve viver isolado. Nós estamos inseridos numa realidade social, num contexto social. E aqui o Norman Glaser, no livro Ética Cristã, foi um dos livros que eu mencionei aqui, né? Quanto à responsabilidade para com a pessoa, ele destaca, eu vou ler. O homem é mais do que uma alma destinada para outro mundo. Ele é também um corpo que vive nesse mundo. A fim de amar ao homem conforme ele é, o homem total, é necessário ter uma solicitude acerca de suas necessidades sociais, bem como as suas necessidades espirituais. É miopia demonstrar preocupação somente com as dimensões espirituais da vida. Os corpos que estão morrendo de fome dificilmente ficarão impressionados com a mensagem do pão da vida se nós o recusamos como alimento para esta vida. Percebe? Devemos atentar para esse aspecto importante, né? Então a família cristã, ela existe também nessa perspectiva com a finalidade de servir a ela mesma e ao próximo. Nós já falamos que ela existe para a glória de Deus, mas agora nós estamos falando da perspectiva do serviço, né? Influenciando a sociedade nas questões sociais e questões também humanitárias, né? A primeira responsabilidade da família cristã é para com ela mesma, no sentido de cuidar dela, né? No sentido de amá-la, no sentido de protegê-la, provendo o que for necessário para o seu sustento e para a sua manutenção, né? Isso é uma preocupação social primária, né? E isso aí é algo mais do que claro para todo mundo, ninguém precisa falar, né? Mas é bom lembrar que nós temos que atender a nossa própria demanda interna, né? Então a responsabilidade social do cristão começa na sua família. Estende-se também a todos os homens, né? Então, a família cristã deve ser uma escola de cuidado ministerial no mundo, eu coloquei aqui na lição, pois ela é parte integrante, pois essa é a parte integrante da vocação dela, parte essencial do que o cristão deve fazer. E o faz, pois através da ação social, a família cristã dá testemunho de Cristo. O que faz ao próprio Cristo, né? O bem social pode ajudar a ganhar vidas para Cristo fazendo bem e faz por amor a Cristo. Quero aqui fazer uma aplicação nesse ponto. A família cristã está disposta a servir,
pois faz parte da sua própria natureza. O amor move o cristão na direção do próximo, para o servir. A sua família está engajada no servir ao próximo? Pensa um pouquinho nisso. Vamos avançar. A formação cidadã. A família cristã cresce e se desenvolve no ambiente pátrio. Não tem jeito, né? Destaca-se que a família é na família que se aprende o valor que há no respeito às autoridades, né? A importante linha de autoridade que ela exerce também sobre a humanidade. Essas autoridades constituídas, elas têm uma importante linha, né, de autoridade sobre todos. A gente não descarta isso em hipótese alguma, né? A despeito dos erros, das falhas, dos acertos, sendo elas de natureza cristã ou não, né? Todos os políticos são dignos de respeito e das orações dos cristãos. Nós vimos isso de uma forma muito clara em Jesus, no exemplo de Cristo, né? Disse ele lá em Mateus capítulo 22, versículo 21, dai a César o que é de César. Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, lendo o versículo aí, né? Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não entrou em nenhum mérito aqui sobre o que faziam com os recursos, como governavam. Nós queremos que os governantes tenham realmente credibilidade, que tenham lisura no trato do dinheiro, não é? Da população. Nós oramos por eles, queremos que eles façam melhor, temos a capacidade de vigilância também com relação a isso, mas nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não podemos nos omitir, não é verdade, queridos? Então Jesus não permitiu, coloquei na lição, que seus discípulos lutassem com espadas, nem usassem o poder militar, pois o objetivo da igreja, dos discípulos, é o quê? Estabelecer, promover o reino de Deus na terra, e não um reino político. Isso é bem claro em João capítulo 18, versículo 36. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Bem interessante, não é? Bem colocado, né? Então, enquanto os reinos do mundo seriam estabelecidos por poderio militar, por estratégias políticas e tudo mais, e por acordos, o reino de Deus seria e é estabelecido pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma o coração e leva o incrédulo a crer em Deus e a obedecer os seus mandamentos. Muito claro isso para nós, né? Nós não temos nenhuma dúvida a respeito disso, né? Porém, destaca-se que ao longo dos tempos, alguns cristãos têm se posicionado de forma muito apática no tocante ao compromisso da cidadania. Por outro lado, há os que se sentem vocacionados para esse tipo de serviço, né? E são muito comprometidos, logicamente politizados. Não tem problema nenhum com isso, né? Mas convém refletir aqui, gente, e aprofundar mais sobre esse tema, né? A gente não vai tratar disso aqui, mas, sobretudo, resgatar o grande exemplo, eu coloquei na lição, de Jesus Cristo e os ensinos da Bíblia para o exercício da nossa cidadania. Nós já falamos lá nas lições anteriores que o cristão é cidadão de duas pátrias, né?
E falamos até dessa internacionalização do cristão, né? Que ele não é aquele vigoroso cidadão todo, não. Nós já falamos isso aqui, que ele tem uma visão muito mais ampla do que isso, porque ele quer realmente ver o reino de Deus se espalhando, né, conquistando corações, obedecendo à grande comissão, né? Mas o Sidney Ferreira, no artigo dele da cidadania cristã, ele fala 3 pontos aqui importantes. Eu quero citar o primeiro. Exerça a cidadania com ética bíblica. Olha lá, Provérbios 29, 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. E ele precisa desenvolver também integridade e verdade, mas entendendo o princípio de Provérbios 29, 2, que eu vou ler aqui com você. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Então, devemos exercer a nossa cidadania com ética bíblica. Devemos exercer a nossa cidadania com honra aos governantes, respeitando as autoridades, conforme Romanos 13, verso 1 a 7. É um texto importante para a gente ler. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Percebe aí, gente? Percebe aí a relevância desse respeito, não é? Dessa honra aos governantes? Muito bem. Êxodo capítulo 22, versículo 28, também vemos lá. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Eclesiastes 10, 20 também nos exorta a isso. Nem em pensamento fale mal do rei. E não fale mal do rico, nem mesmo você, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e ao que tem asas poderiam contar o que você falou. Então, de acordo com o exemplo bíblico de sujeição à autoridade, vemos também Tito, capítulo 3, verso 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. 1 Pedro 2, 13 a 17. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, o soberano, quer sejam as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem.
porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Percebe, gente? Percebe o valor do ensino bíblico? E olha o contraste, por vezes, que isso é no exemplo de alguns, não é? E o ponto número 3 que o Sidney Ferreira cita no texto dele, a cidadania cristã. Exerça a sua cidadania com temor a Deus. Vemos lá Provérbios 8, 15 e 16. Diz-nos assim o texto: por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Daniel 2, verso 20 e 21, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, não é? Então, o ensino bíblico também nesse texto agora de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 3, fecha: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com todo respeito, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Percebe aqui como o apóstolo Paulo fala do valor da oração, do poder da oração. Você acredita ou não no poder da oração? Não é? Você crê que Deus estabelece coisas grandiosas através da oração? Ah, pastor, está querendo dizer que eu não preciso fazer nada. Não, você tem que exercer a sua cidadania. É necessário, né? Por isso que votar e estar ativo civicamente demonstra um compromisso ético, individual, equilibrado. Coloquei aqui na lição, né? Concordando, presta atenção nisso, hein? Concordando com a soberania de Deus sobre todos os povos, né? Não é? E aí o texto de Romanos capítulo 8, 18 e 19 fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Então eu posso dizer aqui também com toda certeza que a família, que Deus espera e quer que a família cristã se desenvolva em civismo, em cumprimento com os seus deveres. Agindo assim, ela continua focada no governo soberano de Deus. Agora a gente tem aqui um elemento para refletir, que é o elemento da polarização que nós vivemos nos dias atuais, né? Diante dessa forte tendência ou de alienação ou de ativismo político exacerbado, a família cristã é desafiada a fazer a sua parte, confiando em Deus, confiando na sua soberania para com todos os povos da terra. O que você poderia fazer, faço uma pergunta, para envolver a sua família em compromisso cívico equilibrado? Essa é a chave, hein, gente? Encontrar esse ponto aí é a chave. Muito bem, podemos aqui ir avançando, né, irmãos? Vamos às nossas considerações, então, né?
O impacto de famílias mobilizadas e comprometidas com Deus pode ser muito grande numa sociedade. Ele é muito grande. O seu papel dessa família é basicamente resistir ao mal. Contribuir para que esse mal não se alastre de forma a prejudicar os habitantes na terra. Deus é justo e quer que as famílias cristãs hajam para abençoar as pessoas desfavorecidas nesse mundo. Nesse sentido, o papel da família é de apoio e demonstração do eterno amor de Deus em Cristo Jesus. Quando essa família é ativa civicamente, nessa perspectiva bíblica, como apresentamos, a família cristã age responsavelmente, cumpre com o seu dever, atuando de forma a proclamar que é chegado o reino de Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho. Gente, que maravilhoso, né? Eu fiquei muito maravilhado ao escrever essa lição e reunir todos esses elementos aqui nesses minutos que tivemos. E eu espero em Deus que as reflexões, principalmente nesse momento político que a gente vive, as reflexões dessas lições, dessa lição especialmente, produzem em você algo grandioso, algo tremendo, e mova também na direção da sua família, para que a sua família em bloco exerça uma cidadania responsável, pois a família é uma agência de cidadania. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.